Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. De imediato, né? Quero apresentar aqui o Fernando Freda. Obrigado, Fernando, pela tua presença uma vez mais aqui, né? Qual é o assunto de hoje, dessa semana? Tudo bem, meu amigo? Obrigado. Hoje o tema que eu trouxe para os nossos telespectadores é o tema 10.018, que foi um julgamento feito pelo Superior Tribunal de Justiça e que foi uma notícia boa, né, para os segurados, já que na minha última participação eu trouxe uma notícia não muito boa, né, que foi aquela questão da constitucionalidade que o Supremo julgou do novo cálculo da pensão por morte. Então, hoje eu trago um tema que é muito importante e vocês vão ver que é um caso que acontece com muitos segurados da Previdência que entram com a sua aposentadoria, que é a possibilidade da execução do benefício judicial até a data do deferimento do benefício mais vantajoso concedido na via administrativa. Então, Silvio, tu imagina a seguinte situação, tu como aposentado, tu sabe que às vezes demora um pedido de benefício para ser analisado pelo INSS. E imagina que o segurado vai lá, pede sua aposentadoria, né? Ela demora um pouco e ela é negada. E esse segurado ele permanece trabalhando, né? Permanece no mercado de trabalho e aí ele judicializa aquele pedido que foi negado pelo INSS e posteriormente, passa os anos ali, ele vai lá, pede uma nova aposentadoria. Como ele permaneceu trabalhando, esse benefício é concedido na via administrativa. E o processo judicial está se desenrolando. E como a gente sabe que o processo judicial demanda mais tempo, acontecia a seguinte situação. Essa pessoa começa a receber um benefício na via administrativa, esse que ele pediu depois, e aí então acontece que depois, quando ele já está aposentado, aquele benefício anterior, que ele entrou via judicial, ele é concedido. Só que o que acontece? Os nossos juízes, eles davam duas opções para o segurado. Ou ele escolhia o benefício menor, concedido na via judicial, e receberia os atrasados, ou ele ficava com um benefício maior, sem direito aos atrasados. Então, os juízes intimavam o segurado a tomar uma decisão bem difícil, né? E, no meu modo de ver, bem injusto, né? Só que aí, o Superior Tribunal de Justiça, agora, no segundo semestre do ano passado, ele fixou uma tese muito favorável para os segurados e, ao meu ver, muito justa. O Superior Tribunal de Justiça decidiu e fixou a tese que o segurado tem direito à opção do benefício mais vantajoso concedido na via administrativa no curso da ação judicial em que se reconheceu o benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente a isso, a execução das parcelas conferidas na via administrativa, limitada, evidentemente, à data da implantação do benefício na via administrativa. Então, a gente está, esse ano, a gente tem tido muitas situações dessa que, para nós, advogados, facilitou, né? Porque é uma situação muito comum de acontecer. Então, por exemplo, uma pessoa que está com processo judicial e chega na idade, por exemplo. Está pedindo um benefício que está desenrolando há 4 anos, chega na idade. Hoje, a gente pode pedir aposentadoria por idade, né, enquanto não vem a outra aposentadoria por tempo de contribuição que esse segurado requereu. Então, essa controvérsia, ela teve origem num recurso especial aqui do Sul, né, que era um segurado que em 2012 ele pediu aposentadoria administrativamente, judicializou, continuou trabalhando e em 2016 ele pediu uma nova, que evidentemente geralmente é maior, né? Quando tu pede depois, geralmente a aposentadoria é maior. E aí o nosso tribunal aqui da 4ª Região, ele acolheu o pedido dele. Por quê? Porque o pedido, em suma, era receber os atrasados até a aposentadoria que ele pediu posteriormente na via administrativa. Perfeito. Aí o relator do caso no Superior Tribunal de Justiça é o Herman Benjamin. Ele rebateu
a tese do INSS, que o INSS estava trazendo a tese que seria uma desaposentação, aquela famosa ação da desaposentação. Só que daí o ministro evidentemente disse, não é aquele caso do Supremo Tribunal Federal que o Supremo afastou a possibilidade do segurado ter 2 aposentadorias. Não, nesse caso, o segurado ele vai ficar com uma aposentadoria e ele também não pode ser prejudicado pela uma situação provocada pela demora do INSS. Perfeito. E provocado pelo próprio judiciário, né? Então, é uma boa notícia para os segurados que vão poder executar as parcelas atrasadas daquele primeiro pedido com uma renda mensal inicial menor e ainda assim escolher e ficar vitaliciamente com a sua aposentadoria que veio na via administrativa com um maior valor. Traga sempre boas notícias. Vamos tentar. Até a próxima. Até a próxima. Olá, somos uma economia ainda na antessala da pujança e da prosperidade. Pecamos em especial na baixa produtividade do trabalho. As saídas para isso, como mostro na palestra de Economia Comportamental, que é útil para todo tipo de empresa, independente do ramo. Foco, compromisso, entrega, passando pela adequada forma de relacionamento entre comandantes, comandados e a clientela. Tudo isso importa, item por item, e formam uma estrutura infalível para aumentar ganhos e despertar o desejo de fazer sempre o melhor. O resultado se traduz na transformação, inclusive, do ambiente de trabalho. Aposte nesta jornada e boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, amigos. Olha aqui o seguinte, hoje nesse espaço do programa nós vamos falar uma coisa muito importante, que é a questão do investimento na economia brasileira. Nós sabemos o seguinte, que um país ele se desenvolve quando ele tem consumo, poupança e investimento. O investimento é a origem de tudo, a origem da poupança e a origem do consumo, porque é ele que proporciona tudo isso numa economia. O investimento no mercado de capitais, por exemplo, eu me lembro quando tempo que eu trabalhei na Bolsa de São Paulo, lá final dos anos 80, se criou um termo para justamente achar que quem investe no mercado de ações, no mercado de capitais de modo geral, é um especulador. Ora, a especulação ela é natural da vida, mas nós sempre especulamos isso, especulamos aquilo para a nossa vida e tal, e não é nada de pejorativo. Pelo contrário, o investimento é fundamental para uma economia. É por isso que eu estou aqui hoje com o Rafael Mortari e o Adilson Bólico, que são da Mortari Bólico, que é uma empresa especializada para a advocacia de investidores. O cara que está investido no mercado precisa ter também uma segurança jurídica, alguns procedimentos que ele necessariamente precisa cumprir para poder ter sucesso no investimento. Rafael, obrigado pela tua presença aqui, é sempre bom, né? Sobretudo porque vocês falam de um assunto que a mim me interessa, é muito legal, porque foi a minha profissão, que a partir daí é que eu construí a minha vida profissional, na questão do investimento na economia. E o Adilson também, né, Adilson? Obrigado pela tua presença aqui. Agradeço. E vamos tocar o barco então.
Vamos. Então, vou começar com o Rafael. Rafael, na verdade, existem várias formas, né, que vocês trabalham na questão da recuperação para investidores na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é fundamental para uma economia pujante, ela precisa ter uma bolsa também forte, pujante, né, para poder, ali, as empresas, quando elas vão colocar o seu capital ali, elas recebem o recurso no chamado mercado primário, que é fundamental para a alavancagem do negócio. É isso? Exatamente. Bom, em relação à recuperação do prejuízo do investidor, a gente tem alguns problemas e tem algumas soluções para adotar, né? Quando existe alguma fraude, alguma falha de governança da empresa, algum prejuízo anômalo na bolsa, geralmente o investidor ele fica desnorteado porque ele não sabe o que faz. Ele procura alguns advogados sugestionam, né? Eles sugerem o ingresso de uma ação na justiça, mas não é isso que deve ser feito. Quando acontece algum tipo de fato, de fraude, de fato que é anômalo, né? O prejuízo anômalo que nós dizemos é quando não é do jogo, né? Quando existe algum tipo de desvalorização da ação por causa de um crime que foi cometido ou algum fato que gerou o prejuízo anômalo. Então, nós entendemos que o investidor ele não tem muito acesso a esse tipo de informação, mas na maioria das vezes, principalmente quando a empresa é listada no novo mercado, é através de arbitragem na Câmara de Arbitragem da B3. Não existe outra forma de acesso à justiça que não seja através de um procedimento arbitral requerendo o seu prejuízo, né? Então, alguns advogados, alguns agentes de investimento sugerem que precisaria ingressar na justiça. Infelizmente, essa não é a via adequada. Então, a única via para a recuperação do prejuízo do investidor hoje é através da Câmara de Mercado da B3. E é importante, né, Rafael, porque o mercado de ações ele tem uma legislação própria, tem a Comissão de Valores Imobiliários. Eu não sei qual é o poder maior que tem a Comissão de Valores Imobiliários, mas é ela que estabelece as regras, é ela que, de certa maneira, arbitra muitas coisas ali, né? Essas questões passam também pelo atendimento às normas da Comissão de Valores Imobiliários. Isso, na verdade a CVM ela tem o intuito basicamente de regular, né, de acompanhar o mercado. Ela não tem o condão de indenizar os investidores ou de tomar qualquer tipo de medida de recuperação do prejuízo do investidor. Muitos acionistas acabam ingressando na arbitragem conosco, mas antes disso eles sugerem que não, vamos aguardar os procedimentos da CVM. Eles são importantes para a regularidade do mercado, mas para a recuperação do prejuízo individual do investidor, a CVM, infelizmente, nada pode fazer em relação a isso. Até se acessares as redes sociais, o site institucional deles, existe essa própria informação na própria CVM. Então, ela é importante sim para a regularidade do mercado, para o acompanhamento dele, mas para a recuperação do prejuízo do investidor, o único que pode fazer alguma coisa é ele próprio procurando o meio adequado. Aqui no programa desfilam contadores, economistas, advogados, e eu sempre ressalto o seguinte: exatamente a existência desse programa se deu lá em 2001, né, quando nós começamos. Aqui era o Germano Rigoto, a Ieda Crucius, o Mandelli, que era presidente da Fiergs, e o propósito do programa desde lá é justamente esclarecer as pessoas para que elas possam, quando elas têm um problema num determinado segmento, no caso do mercado de ações, se valer das pessoas que são profissionais, têm a qualificação capaz de alertá-las, né? Capaz de fazer com que elas possam andar num bom caminho, né? Então, isso é importante. Essas pessoas que estão envolvidas no mercado de ações, elas precisam ter essa retaguarda de alguém profissional como vocês, né? Que já conhece os meandros, conhece os caminhos, né? Conhece digamos assim, as mutretas do mercado, mutretas no bom sentido, quer dizer, as formas de se jogar e tal, que há muito profissionalismo nisso, né? Exatamente. Bom, assim, existem vários escritórios, vários profissionais que são especializados. Infelizmente, o assunto de mercado de capitais hoje ele é muito novo ainda. Então, realmente, a gente vê bastante coisa que acontece que não deveria acontecer. Então, mensagem que a gente deixa aqui
é que as pessoas elas se informem cada vez mais. Quando ela compra uma ação, por exemplo, existe no estatuto da empresa o que deve ser feito. Então, principalmente as empresas listadas no novo mercado, existe uma cláusula compromissória no estatuto dela, onde prevê que necessariamente a resolução de qualquer tipo de disputa, de conflito, é através de arbitragem. Então, basicamente, os escritórios especializados, eles precisam entender muito da matéria arbitral para defender e tentar recuperar o prejuízo do investidor através do procedimento adequado. Perfeito. Adilson, na verdade, né, o que nós falamos aqui, que o Rafael ressaltou, eu acho que é uma coisa fundamental no mercado, ou seja, esse profissionalismo necessário, né, para que as pessoas possam confiar no mercado de capitais. Porque eu me lembro quando começou aqui em 1970, 71, quando começou a surgir, a se sedimentar aqui no mercado do Rio Grande do Sul, a Bolsa de Valores do Extremo Sul, eu estava lá e participei desses primeiros movimentos, o número de investidores é muito pequeno. Hoje, por exemplo, tem um dado do IBGE, que a Fundação Getúlio Vargas confirmou dias atrás, aí que só de 2020 para cá nós tivemos a inserção no mercado de investidores de Bolsa de Valores de mais de 2,5 milhões de pessoas físicas. Isso é fundamental, mas o profissionalismo nesse mercado é necessário. Isso mesmo, Silvio. E é muito importante assim, tocar nesse ponto e usar esse teu espaço para a gente falar sobre a questão do profissionalismo. Os investidores, eles têm como regra utilizar muito o contador, né? Todo mundo lembra do contador na época do imposto de renda, então é aquela corrida e tal, eu esqueci de pagar o imposto, lancei, estou com um investimento no renda fixa, tal, como é que eu tributo? Tudo isso é muito valorizado pelo investidor, mas uma coisa que o investidor tem que passar a perceber é que na hora de investir, ele tem que tomar cuidado, assim como ele faz, por exemplo, quando se compra um imóvel, Silvio. Quando tu compra um imóvel, por mais qualificado que seja o corretor, e vamos lá, a gente tem ótimas imobiliárias, assim como tu tem imobiliárias ruins, tu tem maus profissionais em todas as áreas. E na área de investimentos também. Então, quando tu compra um imóvel, tu recebe lá o contrato, tem documentação, certidões, há toda uma burocracia envolvida. E por mais otimizado que seja, com todas as tecnologias que nós temos hoje, a pessoa, ela é recomendada e costuma fazer, procura um advogado na hora de realizar o investimento no imóvel, né? Porque é um investimento, mesmo que tu esteja comprando a tua própria casa, tu está investindo, é o teu patrimônio, tu está imobilizando, tu está constituindo dívida. E na hora de investir, seja numa renda fixa, seja na aquisição de ações, seja em investimentos mais qualificados, o que tem sido muito comum, né, através dos agentes autônomos de investimento, e aqui eu quero reforçar a importância dessa figura, né? Nós recebemos lá no escritório muitos e muitos casos de problemas que ocorrem com agentes autônomos, com alguns escritórios, mas o meu papel não é de massacrar esse profissional. Eu quero esse profissional ao meu lado. É importante essa sinergia entre o agente autônomo e o advogado. Por quê? O agente autônomo ele vai ser o especialista na matéria, em verificar o melhor investimento, a melhor carteira, a melhor adequação do investimento para aquela pessoa, né? De acordo com o perfil dela. Um servidor público vai ter um perfil de investimento, um médico vai ter outro, um sujeito que daqui a pouco já está com a sua renda toda garantida, né? Ele vive só de renda, ele vive de investimento, ele tem um outro perfil. Então, aí o agente autônomo pode qualificar melhor o investimento para ele. Mas, ao mesmo tempo, e a gente tem recebido alguns problemas lá no escritório com maus agentes autônomos, por exemplo, a pessoa, ela do nada percebe um débito. Essa semana aconteceu, Silvio. Olha só, doutor, aqui, houve um débito de R$30 mil na minha conta de um dia para o outro. O que aconteceu aqui, doutor? Eu não sei. Cliente, a gente te instrui, né? Solicita lá um extrato, vê o que aconteceu, fala com o agente autônomo, põe o agente autônomo em contato conosco. E daí a gente vai esmiuçando, a gente percebe o quê? Que o cliente, em algum momento da vida dele com o agente autônomo, com o escritório que está assessorando, ele assinou um contrato. Um contrato. É lá dentro do home broker. Acessa lá no aplicativo da corretora, dá um clique lá e, aceitou. Ele nem sabia que tinha aceitado. O que era esse contrato? Esse contrato permitia que a corretora, caso ele ficasse negativado numa operação de alavancagem, é uma operação assim onde tu investe para além do que tu tem, né? E tu colhe resultados maiores. Mesmo. Isso. Nesse caso, ele permitiu, através desse contrato, que caso o investimento dele ficasse negativo, com risco de ficar negativo, a corretora poderia... Ela poderia cobrir essa diferença e depois cobrar os encargos. Claro. E foi esse caso. Ele perdeu R$30 mil de um dia para o outro em encargos, em multas, em penalidades, decorrente do exercício desse mecanismo
pela corretora. Qual que foi o problema aí? O assessoramento foi um mau profissional. Um agente autônomo qualificado jamais teria deixado isso acontecer. Mas mais do que isso, no momento em que ele realizou o investimento, no momento em que ele estrutura uma relação com esse agente autônomo, com esse escritório, ter um advogado acompanhando, e aqui parece papo de advogado, né? A gente pegar e dizer, não, escolha um advogado, consulte um, mas não é. Parece coisa de advogado ficar recomendando, querendo trabalho, mas não. É muito importante, porque esse cliente assinou um contrato. Agora, como é que eu vou questionar? Claro, tem vários pontos aí que a gente sabe que as corretoras e, enfim, bancos e tal, eles usam de uma maneira geral da tecnologia, e a tecnologia, tu está consultando, tu clica em muitas coisas e tu nem leu, né? Nem sabe o que tu está falando ali, né? Mas então, assim, agora a gente pode até questionar alguns pontos, mas fica muito mais difícil. Então, se esse investidor, e ele é muito qualificado, imagina o quanto de investimento ele tem para pagar 30 mil em encargos de um dia para o outro. É muito dinheiro. Se ele tivesse, ao iniciar o relacionamento dele com o agente autônomo, tivesse o agente autônomo também buscado ampliar a segurança desse investidor, trazendo, de repente, o advogado como parceiro, provavelmente essa relação aí não teria chegado ao ponto que chegou e agora vai ter que ir para outro nível. Na verdade, né, Rafael e Adilson, na verdade, essa questão toda aí, porque todo investimento, o mercado de ações, por exemplo, a vida, a natureza, tem risco. Todos nós corremos risco, inclusive de vida. Nós temos risco frequente, isso é constante do ser humano. O mercado de ações também é um mercado de risco, de alto risco. Começa lá pela questão das empresas, do balanço, informações privilegiadas ou não, essas coisas todas. Então, é por isso que eu, como jornalista e sobretudo como economista, professor, e já trabalhei muito nessa área aí, eu sempre digo o seguinte, esse investimento, essa relação do investidor com o mercado, ela precisa estar sustentada em bases econômicas e jurídicas. Né? Não é só questão econômica, incluindo o contador, mas também a questão jurídica, porque nós sabemos que existe uma série de armadilhas, né, que o mercado oferece. Não é de má fé, mas é do próprio mercado. Exato. E aí vocês agem nessa área. Isso. E até em complemento, comentou, né, milhões ingressaram no mercado de ações nos últimos anos. Se não me engano, passou de 1 milhão para 5. Tá? A gente está em 5 e está escalando. Talvez agora a gente acabe tendo uma lateralização aí, né, não crescendo tanto, justamente em virtude do surgimento de problemas que acabam aparecendo quando tu tem um boom, né, no crescimento das coisas. Em toda a coisa. Começa a surgir alguns problemas e as pessoas acabam ficando receosas de, tive problema, perdi dinheiro, acho que eu não vou mais, vou sair da bolsa. Pode acontecer. A gente percebe ali, por exemplo, a gente fala abertamente, né? Tu tem os grandes players aí, XP, BTG, Safra, todos eles disputando muitos clientes, né? Essa política de crescimento virou um grande negócio, tu assessorar investimentos, né? Virou um grande negócio. A XP está aí, é um exemplo, é a maior empresa nesse segmento no Brasil, abriu capital fora e tal, e está com um grande desafio, uma grande perspectiva de crescimento ainda. Mas essa agressividade de crescimento dos negócios, esse boom, ele não é acompanhado pelos mecanismos de controle, pela CVM, pela Justiça. Então, mais cautela ainda merece o investidor na hora de tomar suas decisões ali. E aí que entra o trabalho do agente autônomo e do advogado especialista na matéria. Porque, querendo ou não, nós, por exemplo, no nosso escritório, a gente não atua em matéria trabalhista. Por mais sofisticado que seja a questão, não atuamos. Por quê? Porque não é da nossa expertise. Nós não vamos fazer um bom trabalho. Agora, na matéria de investimentos, também se aplica esse conceito. Então, a pessoa, na hora de investir, deve buscar um profissional que entenda do assunto. Perfeito. Qual é o recado final? Complementando só, né? Claro. Que, no final das contas, existe também aquela cultura de seguir a dica de um influencer, de seguir a dica de um amigo, de seguir o que o outro está praticando na carteira dele, sendo que ele nem sabe a quantidade de ações que ele tem ou a cesta de investimentos dele, ele nem sabe da diversificação da cesta de investimentos daquela pessoa que está fazendo algum investimento em opções. Então, a pessoa se atira em uma dica, né, investe tudo em opções, tudo em ações, né, tudo em fundo imobiliário. No final das contas, a pessoa ela precisa buscar esse conhecimento através de formas que são pertinentes, não só através de influencer, de amigos
Então, o que mais impacta nisso é que os amigos, os influencers, eles nunca vão saber como que se comporta a vida financeira daquela pessoa. Então, o mais importante de tudo é o estudo pelo próprio investidor, das melhores formas que vão atender o perfil dele e também, se informar e não ir só pela dica do influencer quando tem algum problema na bolsa. Por exemplo, mais recentemente no caso de Americanas, a maioria dos influenciadores ou de quem aparece mais diz que tem que encerrar essa posição e ir para a próxima. Não, esse foi um fato anômalo, existiu uma fraude, então o investidor ele precisa ir atrás da única forma, aliás, para recuperar o seu prejuízo. Perfeito. Basicamente isso. E lá a Mortari Bólico é uma empresa especializada nisso. Eu sempre recomendo aqui aquele caminho que não é o caminho mais fácil nem sempre, né? Que é um caminho que ele pode não ser o mais fácil, mas aquele que mais efetivamente vai trazer o resultado positivo para você. Numa assessoria dessas, você vai entender também que é uma coisa que eu sempre fui contra, um mantra que se criou lá na década de 70, dizendo assim: os ganhos no mercado de capitais, mercado de bolsa, sobretudo, é só a longo prazo. Não, você pode ganhar a curto prazo desde que tenha o feeling dessa questão de entrar e sair do mercado. Porque a bolsa, tu entra e sai, você entra para um investimento, pode sair no outro dia ganhando, como pode sair perdendo. Então, este tipo de coisa você também vai ter a sustentabilidade ao se colocar uma situação de mais segurança com essas questões jurídicas que também permeiam o mercado. É isso? Exatamente, Silvio. E nosso escritório, assim como... Enfim, a gente não quer sequestrar a matéria, né? Claro. Mas, de fato, o nosso escritório tem tido uma evidência no mercado, uma evidência no Brasil em atuações tanto em casos coletivos como individuais, onde a gente atende e tem conseguido bons resultados em favor dos investidores, porque uma coisa o investidor também tem que saber: ocorrido o problema, tem solução. Basta encontrar os profissionais adequados. Perfeito. Obrigado para vocês aqui, tal, e tenho a certeza que vocês, telespectadores, a partir de agora vão ter esse espaço, né? E esse espaço estará disponível exatamente para mostrar o bom caminho do mercado de ações, tá bom? Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Surba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Surba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá, meus amigos e amigas. No Saiba Mais sobre seus direitos, hoje gostaria de tratar sobre direito do trabalho. Como funcionam as férias do empregado? Férias, o que diz a lei? É o direito assegurado no artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal, que o trabalhador adquire após cada período de 12 meses, o período aquisitivo do contrato de trabalho. Após o primeiro ano de trabalho, período aquisitivo, inicia-se a contagem do período de concessão das férias, período concessivo. A escolha do período depende da concordância do empregador, que pode definir as escalas de férias,
Mas a lei prevê algumas exceções, como, por exemplo, quando membros de uma família trabalham no mesmo estabelecimento. É vedado o início das férias nos 2 dias que antecedem feriado ou dia de repouso semanal remunerado. O início deve ser comunicado ao empregado com antecedência mínima de 30 dias, por escrito e mediante recibo. Até 2017, a CLT exigia que as férias fossem usufruídas num só período de 30 dias. A partir da entrada em vigor da Reforma Trabalhista, Lei 13.467 de 2017, desde que haja concordância do empregado, as férias podem ser fracionadas em até 3 períodos, desde que uma delas não seja inferior a 14 dias corridos e os demais não sejam inferiores a 5 dias corridos cada um. As faltas aos serviços podem ter impacto no direito de férias. Os empregados de uma empresa podem ter férias coletivas em período determinado pelo empregador. Neste caso, as férias podem ser divididas em 2 períodos anuais, desde que nenhuma seja inferior a 10 dias corridos. O empregado pode converter em abono pecuniário 1/3 do período das férias em valor correspondente à remuneração que lhe seja devida nos dias correspondentes, devendo manifestar em até 15 dias antes da conclusão do período aquisitivo. Ao fim do contrato, as férias adquiridas e não usufruídas devem ser indenizadas. A CLT prevê sanções ao empregador que não concede ou atrase a concessão ou a remuneração das férias de seus empregados. Nestes casos, o empregado pode ajuizar uma reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho para buscar seus direitos. Fique atento, procure um advogado especialista e de confiança e invista no seu futuro. Por fim, eu agradeço a audiência e desejo uma boa semana a todos e até o próximo programa. Tony, obrigado pela tua presença. Estávamos com saudades da tua presença aqui. Bom dia, Silvio. Bom dia aos ouvintes. E eu também, né? Mas agora eu tô de volta. Na verdade, quem trabalha na contabilidade, as empresas de contabilidade e tal, os profissionais, eles têm muito a ver com a junta comercial, né? Qual é essa relação de vocês com a junta comercial? Então, assim, Silvio, eu vou falar um pouco hoje, então, sobre os problemas crônicos no atendimento da junta comercial para com os contadores. Então, justamente ontem terminou então a entrega das declarações de renda e nós estamos em junho agora e aí é hora de retomar a folha de pagamento, as questões do fechamento, né? E a questão da junta comercial, que a junta comercial ela é responsável pelas análises e aprovações de todas as questões relacionadas às questões societárias. Tais como constituição de empresa, alterações societárias, baixas de empresas e certidões e uma série de coisas. E então, quando nós olhamos o site da junta comercial, quando alguém entra e olha o site, tem uma frase que chama atenção, que diz assim: abra a sua empresa de forma gratuita em 10 minutos, em até 10 minutos. Está ali no site da junta comercial para quem quiser ver. Só que, na realidade, o que acontece são mínimas as empresas que podem ser aprovadas assim dessa maneira automática, que é simplesmente quando se segue um padrão existente da junta e é colocados dados nesse formulário. E só que o que acontece é que muitas vezes no caso, o sócio, eles querem acordar mais coisas entre si, que é colocado no contrato social, aí então não é possível usar esse contrato padrão. E aí que está o problema, aí acaba demorando muito em todas as alterações também contratuais, que está levando em torno de 20 a 30 dias um processo para análise de uma empresa. E depois, muitas vezes, o processo ainda volta em exigência, faltando uma coisa ou outra. Então, ele leva mais 10 dias para ser aprovado. Então,
um contrato social que é entregue na junta com alterações ou alguma coisa, ele leva de 20 a 30 dias, isso é muito tempo e isso traz um desgaste muito grande para nós contadores junto aos nossos clientes, porque sempre são documentos necessários para o andamento do negócio do cliente, alguma coisa que ele precise realmente para botar em prática, né, o negócio dele. E aí, simplesmente, é um prazo muito grande, isso, de 20 a 30 dias, né? Sim, e antes ainda, quando o atendimento era presencial, sempre havia pessoas para darem informações, né? Alguns tópicos, né, exatamente, claro, tinha várias pessoas, né? Olha, voltou e está em exigência, né? O que é isso que às vezes tem que ser tirada a dúvida, né? E hoje em dia também não tem mais isso. E aí, por exemplo, Porto Alegre, ela conseguiu uma grande visibilidade com o South Summit que aconteceu, né? Onde Porto Alegre é considerada uma cidade inovadora. Então, inovadora com negócios... liberdade econômica, exatamente. Inovadora e tal. Sim. Então, realmente a gente precisa de uma junta comercial que seja mais ágil no atendimento desses processos, para o contador conseguir entregar esse trabalho de uma maneira mais ágil, né? Eu acho que as instituições, tu colocas muito bem, as instituições que têm a ver com isso, porque na verdade é o seguinte, nós estamos vendo que o emprego na tradição, de forma tradicional, que a história revelou, essa carteira assinada, tá? Isso está mais ou menos superando, né? Está sendo superado pela possibilidade de cada pessoa ter a sua empresa, a sua pessoa jurídica e desenvolver o seu trabalho. Só que para isso é preciso que as instituições governamentais ajudem também nesse processo, simplificando, agilizando e tal. Por exemplo, a Prefeitura de Porto Alegre, ela libera o alvará imediatamente. Tu vai lá, abre, faz o comércio do negócio e vai providenciando a documentação e a sua legalização junto à Prefeitura. Por que a junta comercial não faz também tipo de procedimento semelhante para ajudar a criação de novas empresas, que significa mais renda, mais imposto para pagar os funcionários da junta comercial, enfim, para que essas pessoas que não estão mais empregadas, elas possam se tornar realmente empreendedoras. Sim, exatamente, e é muito tempo, é uma questão de quem quer botar um negócio, ele não pode esperar esse tempo. É esse custo, né? Exatamente. O cara às vezes está pagando aluguel, já contratou serviços exatamente. E tal. Aí para entrar num shopping, por exemplo, aí já tem que ter contrato social, tem que ter todos os contratos prontos, e aí quando falta documentação de um sócio ou outro, como que ele vai iniciar, né? Então, ele acaba muito essa pressão em cima do contador e ainda o cliente, muitas vezes, achando pela propaganda que ele ouve, né, que é tudo feito em 10 minutos, né, ele ainda acha que é o contador dele que está atrasando, que não está... Quem leva as culpas é o contador e não a junta comercial. Exatamente. Aliás, esse processo está acontecendo com os bancos, né? Hoje, funcionário de banco não quer saber de conversar contigo. Ele faz tudo lá nas máquinas eletrônicas, etc. e tal, no site do banco e tal. E tem muitas coisas que é preciso conversar. Né? Então, nós estamos realmente num processo, a internet ajudou, as redes sociais, tudo, mas é preciso que muitas coisas tenham a presença, tenham a intermediação entre o ofertante e o demandante do serviço. Sim, inclusive para assinatura também desses processos da junta comercial, quando o cliente tem que assinar, ele assina com a senha gov.br. E às vezes aquela senha que ele tem não serve, aí ele precisa de uma senha ouro ou prata, né? E aí, o que acontece muitas vezes que para aquilo ali, ele tem que ter um aparelho de celular, onde ele tenha o app no celular dele, e às vezes ele tem que fazer um reconhecimento facial, tirar foto e essas coisas. Então, isso aí muitas vezes está trazendo o cliente para dentro do escritório de contabilidade para auxiliar nisso, que não tem diretamente a ver, porque as pessoas não sabem não lidar com isso, né? Todo mundo não sabe lidar com isso. E eu tenho a certeza, Loni, que esse comentário que tu faz, essa advertência, essa observação e essa crítica, no bom sentido, quer dizer, a gente quando critica é porque alguma coisa pode melhorar, pode estar bom, mas pode melhorar. Então esse é o objetivo da crítica. Então essa crítica, com certeza,
ela está sendo aprovada, está sendo sancionada por escritórios de contabilidade, por profissionais de contabilidade que passam por esse trabalho. Sim, exatamente. Diariamente que nós vemos isso, né, nos grupos de contabilidade, nos sindicatos, e diariamente é o assunto. Perfeito. Era isso aí por hoje? Sim, eu só gostaria de, Claro. de convocar de novo os contadores e os Isso. técnicos em contabilidade, né, de dizer que esse ano nós teremos eleições para o CRC e que eu estou coordenando uma chapa para o Conselho de Contabilidade. E por quê? Porque os contadores, eles têm que ter o reconhecimento que querem e que merecem, né, de serem os protagonistas, né, e não apenas coadjuvantes. Então, se você quer fazer parte desse grupo, você pode entrar em contato comigo no meu Instagram, que é @LoniMaletsky. Então tá. Obrigado. Um bom recado, uma bela observação e, sobretudo, uma defesa assim, né, que se faz dessa categoria profissional que são os contadores, que são fundamentais para o sucesso empresarial, para o sucesso de uma sociedade, porque hoje em dia tu não faz nada, absolutamente nada, sem ter a contabilidade na tua vida pessoal, na tua vida profissional, né, Aurone? Exatamente, muito certo isso, Tá Silvio. certo. Um grande abraço, certo. parabéns. Tá, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, eu vou conversar aqui com Marconi Errante Souza, grande amigo, grande Marconi, que é também nosso associado aqui da nossa PUA TV, da Grande Sul TV. Marconi, obrigado pela tua presença aqui pela primeira vez. Acho que estamos fazendo uma entrevista, né? Não, já tivemos outras vezes. Outras vezes? Eu que agradeço, Silvio. Pois é. E nós vamos falar então hoje, Marconi, sobre os 34 anos da Assessoria Contábil, né? Que é uma empresa de assessoria contábil lá na Zona Norte, na grande famosa CIS Brasil. Sempre lá, né, Marconi? Por ali, né? Sim. Eu estou nesses 34 anos. Eu brinco, eu nunca andei mais que 400 metros na CIS Brasil. Eu conheço quase todos os paralelepípedos da vida. É verdade. E eles te conhecem também, né? A gente acaba sendo conhecido, né? Depois de muito tempo na mesma região. Bom, e como é que surgiu essa ideia? Tu é contador, né, e tal, essa ideia de fazer, porque a Assessoria Contábil, ela vem com 34 anos. Eu sei que o IBGE tem estudos dizendo que a maioria das empresas, sobretudo na área de serviços, elas têm uma certa taxa muito baixa de longevidade. 4, 5 anos elas acabam, mas 34 anos é uma idade. Na realidade, esse ano está sendo um ano muito importante para mim em termos de datas, né? Em março, agora fez 40 anos que eu comecei a estudar contabilidade e continuo estudando até hoje. Então, tem uma relação muito forte quando se fala de serviços profissionais, né, ligado à profissão. Então, são 40 anos que eu estou estudando contabilidade e 38 trabalhando na área, né? E eu era muito jovem, eu tinha 23 anos, junto com um colega de trabalho, o Mauro, por isso que o nome é MM, abrimos a MM. Eu tinha 23 anos de idade e resolvemos empreender e abrimos a MM. E graças a Deus, assim, também temos um pouco do nosso trabalho, do nosso esforço, nossa dedicação. Ela passou por esses números de índices de mortalidade de empresas que acontecem nos primeiros anos, né? E graças a Deus a gente conseguiu sobreviver. Porque, Silvio, pegamos aí
planos econômicos, plano verão, plano Collor, não sei o que, muda para real, foi depois, 89 que a gente abriu, né? O cruzado foi 86. E tem correção monetária de balança, não tem. Diversas crises, claro que algumas delas refletiram, né? Agora mesmo tivemos a pandemia mais recentemente, né? Onde boa parte do comércio ficou fechado e aquilo impactou negativamente. E acaba refletindo na gente, porque são os nossos clientes que estão ali, né? Se eu não tenho cliente, não tem faturamento na empresa, né? Então, mas graças a Deus a gente passou todas essas intempéries ao longo da vida aí, dessas últimas décadas aí, sobrevivemos, chegamos aos 34 anos. Marconi, eu sempre digo o seguinte, eu sou economista e jornalista, mas como economista sempre digo que as empresas, de modo geral, o caminho que as empresas perseguem e elas realizam está diretamente ligado à sua sustentação contábil. Contador é fundamental para que a empresa tenha uma certa organização, né? Ela possa se disciplinar, se organizar e ter, digamos assim, os instrumentos necessários para enfrentar o mercado. Bem por aí. O que acontece é o seguinte, o público-alvo assim, dos escritórios contábeis normalmente são a pequena e média empresa, tá? As grandes empresas normalmente trabalham com contabilidade interna. E para esse pequeno empreendedor, esse pequeno comerciante, ele normalmente valoriza muito a sua atividade. Eu tenho que comprar bem, vender bem e tal, e aumentar o faturamento. E esta parte contábil, tributária e trabalhista, infelizmente, às vezes eles não dão atenção que eu entendo como devida, tá? E daí acontece uma série de problemas. Primeiro delas, tá? Não sendo bem assessorado nessa área, a gente sabe que as multas tributárias são muito pesadas. Uma reclamatória trabalhista, às vezes uma pequena empresa tem 2, 3 reclamatórias trabalhistas estourando no mesmo período. Nós sabemos muito bem isso. Né? Pode custar muito caro, pode levar ao fechamento da empresa. Já vi empresas fecharem nesse sentido. Daí são um lado da moeda. E outras também de utilizarem a contabilidade, tá? Como uma ferramenta na gestão da sua empresa para que ela possa, enfim, se sustentar no mercado e crescer, né? Porque quando a gente falou antes aí do número de mortalidade da empresa, é grande, sim. Mas o que mais me assusta, e eu vi um tempo atrás uma estatística, é que o número de crescimentos de empresa é muito baixo. O número que eu vi um tempo atrás, cada 100 empresas que nascem, apenas 3 irão crescer. 3% é muito pouco, né? Então, eu entendo que o uso das ferramentas contábeis poderia sim auxiliar um pouco mais para a gente melhorar esses índices de crescimento, mas precisamos cada vez mais, e é um papel que também compete a mim, a todos nós, é uma mudança de cultura, né? De valorizarmos um pouco mais, darmos mais atenção às ferramentas, os relatórios contábeis e o que eles podem nos ajudar para o crescimento das empresas. Marconi, não poderia deixar de perguntar para ti a questão da reforma tributária, essa que foi encaminhada ao Congresso, aí que está essa discussão toda aí. Como contador, como é que tu avalias? Pois é, desde criança eu ouço falar em reforma tributária. Eu também. Eu também parece que em alguns momentos, como eu dou aula também, né, e eu dou aula de contabilidade tributária, planejamento tributário, então eu vou dizer assim, seguidamente os alunos me perguntam sobre o assunto, né? Em algum momento eu cheguei a não acreditar que essa reforma fosse sair. Está saindo, né? Está saindo, infelizmente, assim, estava vendo até que o próprio ministro da Fazenda, nem ele tinha lido todo o projeto, o famoso documento ali, enfim. E o que eu fico triste só é que reforma tributária, na prática, Silvio, porque sabe o que a gente quer? É que baixe o nosso tributo. A gente quer também que diminua as obrigações, a complicação do tributo, sim. Tá? Parece que neste caminho a gente está andando de redução, unificação de tributos, vai ser um em vez de PIS, COFINS e ICMS, vai ser um só, o imposto sobre o valor adicionado. Até aí tudo bem, mas o problema que me preocupa é a taxa, é a alíquota, sabe? Por exemplo, os deputados aprovaram assinando um cheque em brancos, né? O que a gente tem até este momento. O que acontece? Aprovou, mas não temos a alíquota. Olha só, uma empresa média aí, entre essas... A alíquota vem por lei complementar, então? Exatamente, essa é a ideia, por leis complementares. Mas olha só, uma empresa de serviço normalmente paga ISS 5%, PIS 0,65% e COFINS 3%, somando dá 8,65%. Sabe qual é o número que está se falando que vai ser a alíquota? De 17 a 27. 27 é a mais alta do mundo. Não existe, não. Nós estamos para ganhar esse troféu de ter o tributo mais alto do mundo. Isso não combina conosco, sabe? Quer dizer, não deveria combinar conosco, com o Brasil, né? Então, o problema todo que eu vejo é assim, a gente assinou um cheque em branco e qual vai ser a alíquota? Mas mesmo, 17, que eu não sei se vai ser 17, tá? Ninguém sabe essa alíquota. Mas de 8,65 para 17, a grosso modo é o dobro. Então, assim, eu acho que
que a reforma tributária tem que implicar necessariamente em redução da carga tributária. Nós não temos a carga tributária mais alta do mundo, mas nós temos uma das mais altas do mundo. E o problema é que o retorno de serviço para a população não são no mesmo padrão dos países europeus que têm uma carga tributária alta, por exemplo. Perfeito. Parabéns aí para a Assessoria Contábil, mais 34, 50 anos de... Tomara que se perpetue. É verdade. Um abraço, Marconi, e sucesso aí cada vez mais. Abraço, Silvio, obrigado. Muito bem, doutor Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença uma vez mais aqui. Agora tem a Câmara de Conciliação e Mediação do município de Porto Alegre, ela está agindo aí no sentido de fazer uma aproximação da Prefeitura de Porto Alegre, na área fazendária, com aqueles que são devedores de tributos municipais, né? Exatamente, Silvio. A recente legislação, através de uma instrução normativa, regulamentou as câmaras de mediação e conciliação. No município de Porto Alegre nós temos duas. A Câmara de Mediação e Conciliação no âmbito administrativo, direto com a Secretaria da Fazenda, e a Câmara de Mediação e Conciliação tributária no âmbito judicial com a Procuradoria do município. Em resumo, todo e qualquer cidadão que tem uma questão tributária latente, uma questão de dívida com o município de Porto Alegre, pode solicitar uma mediação, uma conciliação. E, Silvio, funciona muito bem, né? As pessoas acham que depois que deixaram de pagar o seu IPTU, depois que deixaram de pagar o seu ISS, elas ficam aguardando uma execução fiscal para irem lá parcelar dentro do processo. Só que quando ela faz isso, ela passa a ter mais honorários, sucumbência, custas judiciais. Aumenta muito o tributo. Além disso, tem as multas por não ter pago o tributo. Então, se você tem questões tributárias latentes, questões de interpretação da sua forma de atuação, de algum evento específico, né? Há muita discussão se determinado serviço prestado paga-se ao município de origem, ao município de destino. Há questões muito graves com relação às construções do município de Porto Alegre, né? Porto Alegre, quando você conclui um empreendimento e tira o habite-se, o município deixa de cobrar pelo terreno e passa a cobrar pela metragem construída em cima desse terreno, né? Isto gera uma dívida para trás. Muitas vezes o empreendedor, o construtor não está preparado para isso, né? Então você imagina, você tem um prédio que está pagando R$1.000, um terreno que está pagando R$1.000 de IPTU, você constrói um prédio de 10, 15 andares, você vai passar a pagar aí 70, 80 mil reais de IPTU. Então, o que as pessoas precisam entender é que elas não precisam aguardar serem executadas para resolverem suas questões tributárias. A Câmara de Mediação do município de Porto Alegre, ela funciona muito bem, né? Tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial. Detalhe, agora os municípios, os estados, os entes federados, né, estão autorizados a protestar as certidões de dívida ativa. Então, a pessoa não pagou o seu IPTU do ano passado, ela está sendo inscrita numa dívida ativa e está sendo protestada. Isso está sendo levado a protesto. Aliás, quem não pagou os IPVAs, vou deixar uma dica aqui, amanhã, dia 14, o Estado do Rio Grande do Sul começa a protestar os devedores de IPVA. Então, essas pessoas vão estar inscritas em cadastros de devedores, elas vão ter protestos lançados em seu nome, elas vão perder o crédito na praça e ainda assim vão ficar devendo. E vão passar a dever mais, porque passam a incidir multas. Então, não deixe isso acontecer. Se nós temos à nossa disposição uma possibilidade de mediação, uma possibilidade de conciliação, se utilize dela, porque é fácil, você entra lá no portal do município, manda um e-mail e inicia ali uma negociação. Cara, eu sempre indico que contrate um profissional que saiba como conduzir este processo, que saiba como conduzir esta negociação, mas ela é muito efetiva e ela traz muitos descontos. Essa semana mesmo nós tivemos um caso no escritório que a redução da tributação que estava sendo cobrado do nosso cliente chegou a mais de 10 milhões de reais, né? E era uma questão de interpretação. Então existe muito isso, Silvio, de interpretação da norma legal, de interpretação do fato específico daquilo que gerou a dívida tributária, né? Porto Alegre tem muito imposto sobre serviço, tem muitos serviços que têm uma tributação discutível da forma como se fazer, da qualificação dessa tributação, e tem a questão da construção civil em Porto Alegre, que quando você constrói
e você conclui esses empreendimentos, você acaba tendo um passivo tributário a título de IPTU e de TBI que você tem que solver, né? Que você tem que resolver. Utilizem as câmaras de mediação tributária. Qual é a dívida? Tu tem esse dado, a dívida de IPTU em Porto Alegre? Quanto por cento da receita? Eu não tenho esse dado nesse momento. Nós já conversamos sobre esse dado aqui, eu não me recordo agora qual é o dado. O IPTU em Porto Alegre, ele teve um período em que ele teve uma grande inadimplência, né? Porque a pauta de IPTU de Porto Alegre subiu muito, né? Nós tivemos regiões em que o IPTU ficou muito caro, né? Isso já faz alguns anos, né? Eu acho que isso vem sendo amortizado pela população. Porto Alegre tem um sistema de parcelamento muito eficaz. A própria prefeitura, quando você deixou de pagar, ela te oportuniza uma forma de parcelamento e ela vai cada vez mais aumentando esse período de parcelamento, chegando em até 60 meses, né? Hoje você pode parcelar o IPTU de Porto Alegre em até 60 meses depois inscrito na dívida ativa, né? Então, Porto Alegre está sendo muito eficaz nessa forma de recuperar os seus tributos, né? Não só IPTU, ISS. Porto Alegre tem grandes devedores de ISS, né? E Porto Alegre tem sido eficaz em proporcionar esses parcelamentos. E a criação da Câmara de Mediação de Conciliação, ela trouxe uma inovação, que é você não precisar aguardar ser executado, Silvio. Você não precisa aguardar o Estado ir lá e tentar lhe tomar força o seu dinheiro, bloquear a sua conta bancária. Você, antes disso, faz uma negociação com o município. E é importante sempre fazer buscar esse contato com o portal da prefeitura, ou então ter uma assessoria de um advogado especializado nisso, porque é mais importante que ele vai dar o caminho certo, né, para não ter problemas mais adiante. Bernardo, obrigado pela tua presença aqui. Eu agradeço, Silvio. Uma boa semana. Obrigado, telespectador, a audiência de vocês, uma bela semana de trabalho. Na semana que vem voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até lá.